Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe Ramos Ferreira e esse é meu vídeo pitch final do meu projeto orientado em Computação 2, orientado pelo professor Raniel Barbosa. O tema do trabalho é o uso de teoria de autômatos para resolver problemas de aritmética linear inteira no contexto de SMT. Como eu já comentei no meu pitch parcial, mas só dando uma recapitulada, SMT é uma sigla para Satisfabilidade Módulo Teorias, que é um campo em crescimento na ciência da computação e na lógica, em que, dada uma fórmula na lógica de primeira ordem φ e uma teoria T, a gente quer decidir se aquela fórmula é satisfativa ou não, dado o contexto dessa teoria T. Existem inúmeras aplicações para SMT na prática, dentre elas otimização de compiladores, cibersegurança e por aí vai. A aritmética de Pressburger, ou também aritmética linear inteira, que é o foco de estudo desse trabalho, é a lógica de primeira ordem dos inteiros com adição. Ou seja, não tem multiplicação de variáveis. A gente pode ter multiplicação de uma constante por uma variável, porque isso é só açúcar sintático para soma diversas vezes, mas a aritmética de Pressburger não admite multiplicação entre variáveis. E ela foi provada decidível pelo matemático Pressburger, Moses Pressburger, e ele usou um método de eliminação de quantificadores para mostrar que essa teoria era decidível, e começou os estudos em cima dessa teoria quando ele provou isso. Aqui é um exemplo de um problema de lógica de primeira ordem para aritmética linear de inteiros. A gente tem uma fórmula φ1 que diz que x mais 2y é menor ou igual a 1, e uma fórmula φ2 que diz que x tem que ser maior ou igual a 0, e a gente quer saber a interseção. O ilógico de φ1 e φ2. As duas fórmulas, se tem valores para ser atribuídos a x e a y que fazem o ilógico entre as duas fórmulas ser satisfatível. E nesse caso a resposta é sim. Se a gente der o valor 0 para x e menos 1 para y, a gente vai ter a gente vai satisfazer essas restrições, então essa fórmula é satisfatível. Como que a gente resolve problemas de Lie no contexto de SMT? Apesar de ser uma teoria decidível, ela é bem difícil de resolver, ela tem uma natureza combinatória muito difícil de se resolver. Existem métodos que diversos solucionadores utilizam, como o branching bound, cortes de Gromov e por aí vai. Existem inúmeras maneiras de você atacar esse problema. E cada abordagem no estado da arte tem suas vantagens e desvantagens. Nesse trabalho a gente vai focar numa formulação para resolver problemas de aritmética linear inteira que envolve teoria de autômatos, que basicamente se resume a, dada uma fórmula φ na teoria de aritmética linear de inteiros, a gente vai criar um autômato que codifica na linguagem que esse autômato aceita todas as soluções daquela fórmula inicial. Então, basicamente, no final a gente vai ter que checar se a linguagem do autômato é vazia ou não para saber se a fórmula é satisfativa ou não. E a maneira como a gente faz aqui no trabalho é uma maneira bottom-up, em que a gente vai construindo o autômato para cada fórmula atômica, e depois de construir para cada fórmula atômica, de acordo com as regras que formalmente estão descritas no relatório final. Eu não vou apresentar aqui para não me estender demais, para o vídeo não ficar gigante. E juntando os autômatos de cada fórmula atômica para construir o autômato final. E para isso a gente usa algumas regras. No caso, quando a gente tem uma negação, a gente vai pegar o autômato e pegar o complemento dele. Quando a gente tem o ilógico entre duas fórmulas, a gente vai pegar a interseção dos autômatos dessas duas fórmulas. E quando a gente tem o ou lógico entre duas fórmulas, a gente vai pegar a união dos autômatos dessas duas fórmulas. E para quantificadores, eles envolvem um pouco mais de detalhes, que envolvem um processo de projeção, que é remover a track responsável por aquela variável que está sendo quantificada do autômato. E depois de fazer essa remoção, também tem um processo de pad closure, que é o nome do algoritmo, que basicamente augmenta o autômato para ele codificar todas as soluções de todos os tamanhos possíveis, e que, mais uma vez, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para o vídeo não se estender demais. Está tudo muito bem explicado lá no relatório, de maneira mais formal, e eu não vou passar aqui exatamente todo esse conteúdo para o vídeo não ficar muito grande. Mas as ferramentas que estão disponíveis atualmente no estado da arte são o LASH,
que é uma ferramenta escrita em C, que resolve problemas da aritmética de Pressburger usando autômatos. E também o Amaya, que tem um front-end todo escrito em Python, que faz o parser da entrada e tudo mais, e utiliza um back-end escrito em C++ para lidar com as operações em cima de autômatos. A nossa contribuição é estender o ambiente do CVC5, que é um dos mais famosos solucionadores SMT do mercado atualmente. A gente vai estender o solucionador de aritmética linear inteira do CVC5 com o solucionador baseado em autômatos que eu citei agora há pouco. Muitas coisas vão ser aproveitadas do ecossistema do CVC5, como o parser de SMT-lib, que é a linguagem padrão de entrada para problemas de SMT. Algumas etapas de pré-processo do CVC5 também vão ser utilizadas, que vão ajudar bastante a gente para reduzir a fórmula e tudo mais. E também o framework de testes, todo o processo de build e tudo mais. O ecossistema do CVC5 vai ajudar muito nesse sentido. Para lidar com autômatos e com os algoritmos que envolvem autômatos, como fazer a interseção entre dois, fazer a união, etc., a gente vai utilizar uma biblioteca que chama Mata, que é totalmente escrita em C++, e que foi usada num outro solucionador de SMT, nesse caso para resolver problemas da teoria de strings, chamado Z3 Noodler. Então ele já foi verificado e utilizado e mostrado que funciona, então a gente pode confiar na biblioteca Mata, que ela já foi provada que ela é muito útil, que ela funciona, então a gente vai integrar ela no CVC5 para poder ajudar na construção desse solucionador de aritmética linear inteira. No meu pitch parcial, eu tinha falado que o estado atual era que eu tinha um MVP completo e disponível para apenas fórmulas atômicas. Então eu recebia uma fórmula atômica, construía o autômato e checava se o autômato era vazio ou não. E eu consegui fazer progresso e concluir o que eu tinha planejado para agora para o pitch final. A implementação atualmente, primeira coisa que ela faz é usar aquela ferramenta Amaya que eu comentei antes e utiliza a etapa de conversão de fórmula que o Amaya disponibiliza. Por que a gente utiliza isso do Amaya? Porque ele já coloca a fórmula numa gramática exatamente como a gente espera que seja para a construção dos autômatos, que facilita muito a nossa vida, e ela também já aplica otimizações previamente descritas e estudadas em outros artigos para fazer a construção dos autômatos ser mais eficiente. Aqui são só dois exemplos de reescritas que a fórmula faz. A primeira é do se φ1, então φ2. Como a gente não tem uma construção direta para implicações, a gente modifica a fórmula para não φ1 ou φ2, que é uma transformação padrão aí, né, na lógica. E outra transformação relacionada a quantificadores é que não tem uma construção direta para o quantificador de universal, de para todo. Então a gente faz essa tradução de para todo x φ, se somente se não existe x tal que não φ. E isso a Amaya faz pra gente, já faz esse pré-processamento todo. Aí a gente pega a fórmula processada e passa para o binário do CVC5 com a implementação que a gente fez para a construção do autômatos, e o autômato final é construído de uma maneira bottom-up, como eu comentei. Primeiro vai construindo para cada fórmula atômica, e depois essas fórmulas atômicas vão sendo juntadas de acordo com as regras previamente descritas para construir o autômato final. Então, melhor do que ficar discorrendo aqui sobre coisas muito formais, eu pensei em só dar um exemplo muito rápido de como que a construção funcionaria. A gente tem aqui essa fórmula φ, que existe x tal que a negação de x mais y menor ou igual a 3 e y igual a 2. A primeira coisa que a implementação vai fazer é pegar essa fórmula φ, passar pelo pré-processamento do Amaya e cuspir de volta uma fórmula fininha, que está pré-processada de acordo com as regras que eu citei. Aí a gente vai chamar o CVC5 nessa fórmula e ele vai responder para a gente SAT ou ANSAT. O que está acontecendo dentro do CVC5? Ele vai primeiro parsear o fininha e aí a gente vai ter acesso à árvore sintática abstrata de todo o problema SMT ali. E aí a gente vai construir o autômato de uma maneira bottom-up. Primeiro a gente tem, como a gente tinha lá dentro da fórmula, a gente poderia colocar x mais y menor ou igual a 3 como φ1 e y igual a 2 como φ2. A gente constrói um autômato para cada um dessas duas fórmulas lógicas. Aí a gente tem um operador lógico AND, a gente vai aplicar a interseção entre esses dois autômatos e vamos ter um outro autômato agora como resposta.
Depois a gente tinha negação, então a gente vai pegar o complemento do autômato que foi passado para a negação e aí a gente vai ter um novo autômato. E depois tem o quantificador na variável x, e aí a gente aplica aquilo que eu comentei de projeção para obter um autômato final. Esse é o autômato final que representa todas as soluções da fórmula. E aí para a gente responder SAT ou ANSAT, basta checar se a linguagem do autômato é vazia ou não. E todas essas operações de interseção, complemento, projeção, se a linguagem é vazia ou não, podem ser feitas com a biblioteca Marta, que já disponibiliza essas implementações de forma eficiente para a gente. Para avaliação experimental do que foi implementado, primeiro a gente utilizou um benchmark do CAV de 2009. O CAV é uma conferência de verificação formal muito famosa, então assim, o benchmark ele tem uma reputação boa, ele era bom para a gente ser testado, para ser testado. E o benchmark do CAV que a gente utilizou, ele continha só a fórmula sem quantificadores. E com isso a gente percebeu que a implementação de autômatos, como a gente já esperava, não é muito eficiente para a fórmula sem quantificadores. Para esse tipo de problema, solucionadores padrão como branch and bound e corte de Gromov, que eu citei anteriormente, são mais eficientes. E outra coisa que é importante citar é que conforme o tamanho dos coeficientes da fórmula crescem, a solução para autômatos fica pior e pior. Isso é devido à natureza formal ali da construção dos autômatos. Então, muitos dos benchmarks do CAV tinham fórmulas com coeficientes muito grandes e assim, o programa demorava demais para rodar, às vezes a memória até estourava, o que mostrava que para esse caso em particular a solução com autômatos não é muito eficiente. Agora, como a gente também já imaginava, a solução com autômatos é muito eficiente para problemas que são quantificados ou possuem muitos quantificadores. E um exemplo que a gente pode testar é no problema da moeda de Frobenius, que é o mesmo utilizado no artigo que descreve a ferramenta Maya. Então a gente se inspirou no que foi feito na criação da ferramenta Maya para testar a nossa implementação também. E o problema da moeda de Frobenius é encontrar o maior número n que a gente consegue formar, quer dizer, o maior número n que a gente não consegue formar como a soma de elementos de um conjunto de números primos, coprimos. Esses números do conjunto S tem que ser coprimos, porque senão a gente consegue construir, a gente consegue achar números arbitrariamente grandes que não podem ser escritos como uma combinação linear deles. Como a gente pode ver aqui nessa formulação, assim, uma formulação bem complicada assim, numa primeira vista. Eu não vou entrar muito em detalhes dela também, porque o alto nível que eu expliquei aqui em cima é o suficiente. Mas ele é pesado em questão de quantificadores. Tem 2 quantificadores aqui, universais. Então, testar a implementação sobre problemas da moeda de Frobenius vai falar pra gente se a ferramenta está funcionando bem ou não para esse tipo de problema. O nosso benchmark é também baseado no benchmark que foi utilizado no artigo de apresentação do Amaya. E são vários problemas em que a gente quer saber o valor da moeda de Frobenius para 2 números primos consecutivos. Então, por exemplo, 3 e 5, 5 e 7, 7 e 11. Para 2 números coprimos A1 e A2, a gente sabe que o número de Frobenius pode ser encontrado com essa fórmula aí, A1 vezes A2 menos A1 menos A2, mas a gente não utilizou essa fórmula, a gente só passou a fórmula lá com os quantificadores, com a formulação certinha, para ver como que o nosso solver ia se portar. O problema da moeda de Frobenius, assim, ele é bem complicado, ainda quando a quantidade de moedas é arbitrária, o problema tem uma natureza combinatória extremamente difícil. Então, ver assim, esse teste básico para ver como que o nosso solver funciona nesse benchmark vai ser interessante, porque é um problema muito, muito famoso na álgebra, na computação, etc. E aí, primeiro a gente testou a nossa implementação contra o Z3 e o CVC5. O CVC5, no caso, com o solver padrão de Lie do CVC5. E a gente foi muito melhor do que eles nesse benchmark. A gente pode ver aqui que o CVC5, a partir das moedas 3 e 5, já começou a estourar o tempo de 120 segundos limite que a gente tinha imposto. O Z3 até vai um pouco bem, até mais ou menos ali o 31 e 37, mas depois ele já estoura o tempo totalmente. Enquanto a nossa implementação, que utiliza autômatos, consegue fazer tudo abaixo do tempo limite, e assim, dá pra ver que a gente performou muito melhor mesmo, o que é um indicativo excelente de que a nossa implementação é boa para esse tipo de problema, que contém muitos quantificadores e que as outras implementações não estão preparadas para lidar.
Quando a gente comparou o nosso solver contra os outros solvers que utilizam autômatos, a gente percebeu que, apesar de a gente ter ido bem, como eu mostrei anteriormente, ainda ficamos atrás, o nosso tempo ainda é maior, tanto contra o Leste quanto o Amaya. Existem diferentes motivos pelos quais isso pode estar acontecendo, e o mais eminente que eu posso citar é o fato de que tanto o Leste quanto o Amaya aplicam uma otimização para diminuir a quantidade de estados criados no meio do processamento da criação do autômato, com diversas heurísticas, otimizações que eles já encontraram durante a implementação. A nossa implementação ela é bem crua ainda, ela só constrói de uma maneira bottom-up, da maneira mais ingênua possível, ela não aplica esse tipo de otimização. O Amaya, por exemplo, aplica uma forma de construção que não é bottom-up, ela é top-down, que tem suas próprias formulações teóricas lá, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente essa formulação top-down que o Amaya utiliza permite que a quantidade de estados criados pelo autômato diminua drasticamente. Em questão de ordem de complexidade ainda é a mesma coisa, mas na prática ele diminui drasticamente. Então é por isso que eles continuam mais eficientes do que a gente nessa primeira implementação rápida que a gente fez no CVC5 do solucionador com autômatos. Então, em conclusão, a nossa implementação é eficiente para ele dar fórmulas quantificadas. A gente pôde ver lá no benchmark do Frobenius que a gente foi melhor do que o CVC5 e o Z3, que são os principais solucionadores de SMT do estado da arte. Mas a gente ainda assim ficou atrás do Amaya e do Leste, que são outras ferramentas baseadas em autômatos, que foram construídas com mais tempo e assim, estão aí há mais tempo. Essa nossa implementação agora ainda está muito crua e ingênua, foi basicamente um MVP. Então, para primeiros próximos passos do nosso trabalho, a gente tem adicionar as etapas de pré-processamento do Amaya dentro do CVC5, para a gente não ficar dependendo da ferramenta Amaya para fazer as conversões que eu citei e tudo mais. Ter isso dentro do CVC5 direto ia ser ótimo para facilitar mesmo. E utilizar essa construção top-down que o Amaya utiliza também seria excelente para diminuir drasticamente o número de estados construídos durante a criação do autômato, e que ia melhorar muito a performance do nosso solver. E é isso, essas são as referências que eu utilizei, e muito obrigado pela atenção.